Eu sou ex-cliente do Elton e eu tive uma péssima experiência. Definitivamente não funcionou para mim. Eu também sou doutora e eu quero trazer aqui para você um ponto de vista de uma pessoa que vivenciou tudo que o Elton fala, vende, que ele prega e que também tem uma visão de cientista. Em resumo, da minha experiência como cliente, é exatamente como se eu fosse ao médico e ele falasse assim comigo: Ah, identifiquei, você está com apendicite. Então você vai voltar para casa, você vai assistir aula tal e tal e tal, e você vai fazer a sua própria cirurgia. E se você tiver dificuldade, você tem uma comunidade, você tem seus aliados, que vocês vão se ajudar e vocês vão conseguir fazer a cirurgia em você mesmo. Eu acho que essa é a maior inconsistência que eu vejo no GPS. A técnica é relevante, tudo aquilo ali funciona. Só que esperar que uma pessoa consiga resolver todos os problemas dela, a partir do momento que ela vai aprender uma técnica e que ela vai conseguir aplicar nela mesma, que uma comunidade vai ser eficiente o suficiente para alcançar esse tipo de conhecimento, desculpa, essa promessa aí exagerada em cima do que é a entrega. De novo, existe a entrega. Mas talvez a entrega do GPS não seja muito a mais do que é do ponto cego. Porque o ponto cego, ele te mostra, por meio de técnicas de bypass, você consegue identificar ali e você consegue se ver muito ali. Mas dali, pro que passa depois, honestamente, não vi que a entrega, que o avanço que você tem na vida seja tão diferente assim. Minha experiência. Eu quero deixar muito claro que eu não vejo mentira, eu não vejo em nenhum momento farsa, nada disso. E mais, eu acredito na técnica. Todas as terapias e suportes que eu busquei corroboram a fala do Elton. Nenhuma contradiz. E a causa é muito nobre também. Então, assim, aqui eu posso dizer que não funcionou para mim. Não quer dizer que não funciona para as pessoas. Talvez, né, a gente pode fazer uma análise. Ah, é o meu traço de caráter, é o meu desenho corporal. Talvez eu seja a maior narcisista do universo, que eu quero ser a maior vítima do universo. Tudo bem. Mas se ainda assim for esse ponto, ele é um ponto. E eu tava lá para descobrir, eu tava lá para lidar com isso. Eu não consegui. Então, para resumir muito, o meu ponto de vista como cliente, eu diria que o problema não é a técnica definitivamente, é a maneira como é vendida. Porque o fato de você estar lá e chegar um momento que você não tem mais ferramenta para lidar e você ficar sozinho com os devaneios, te prende muito mais no problema do que te liberta. E aí, em muitos momentos eu ficava pensando, bom, para mim, a genialidade e o mérito do GPS ou Aliança Divergente não está na aplicação da técnica. Está, na verdade, no modelo de negócios, porque eles conseguiram produtizar, escalar, capturar valor do mercado, usando praticamente voluntários para fazer o trabalho deles. E aí um foco muito grande na venda e bem menos foco na entrega. Por mais que eles tenham monitoramento, que eles falam e tudo, na prática eu não vi isso acontecer. E isso gera bastante reservas em mim, na minha parte, da maneira como eu vejo isso sendo feito. Existe um motivo para que questões de saúde mental, questões de terapia sejam feitas um a um. E então é como se eu visse um esforço na direção contrária, ou um foco no que não. É como se o foco não tivesse muito no que importa, sabe? É, eu sei que é uma afirmação forte, mas é a minha percepção como cliente. Quando eu tava lá, eu senti um pouco isso. Até quando eu ouço, né, a divulgação do, somos cento e tantos mil aliados, eu penso, será que eu tô lá nesse número? Porque se eu tô nesse número, eu não sou. Será que eles contam a quantidade de vezes que eles venderam? Ou a quantidade de pessoas que deram certo? Ou a quantidade de pessoas ativas? Não é só a minha experiência. Na época, outras aliadas, outras pessoas que também participavam, estavam passando mais ou menos pela mesma situação, tá? Então, para mim, para muitas pessoas, a experiência com o grupo, da forma como ele vende hoje, que não funcionou. Eu vou colocar só um trecho aqui. Mas aí, aconteceu com você, aconteceu comigo, meio que aconteceu com você, assim. Não vou expor, obviamente, mas a gente estava extremamente perdida, tanto eu quanto ela. A prova de que eu não desisti, gente, é que eu renovei. Eu fiz durante um ano, depois eu comprei por mais um ano, e depois eu entrei numa crise. Minha vida, eu consegui ter problema em todas as áreas da minha vida. Eu não consegui nem terminar de pagar o curso dele. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, não quero me expor, mas eu posso ser taxativa aqui em falar. Não funcionou para mim e para muitas pessoas que eu conheço. Aí você vai me perguntar: ah, mas então você acha que é ruim? Não acho que seja ruim. Você acha que não funciona? Não acho isso. Você acha que é mentira? Não. Que é charlatanismo? Muito menos. Isso não é um vídeo de hate. Se você gosta de fofoca, se você gosta de pessoas que crescem na energia
ruim, falando mal, esquece. Não sou essa pessoa, pode pular esse vídeo. Meu objetivo aqui é agregar como cientista, e aí eu vou fazer como se fosse uma banca. Porque na verdade não é sobre a pessoa, é sobre o conhecimento que está sendo criado. E isso vai virar o paradigma vigente. Então é muito sério você debater um tópico, não falar da pessoa. Então, e eu jamais entraria nessa discussão se fosse só pra chorar pitanga, mas depois do último vídeo do Rafael, eu anotei seu nome, eu não vou saber falar o sobrenome, desculpe. Mas irretocável, com todos os pontos ali extremamente esclarecedores, eu concordo completamente com tudo que foi dito. Eu vi que a discussão realmente está num outro nível. E depois de ter passado 6 anos na academia, que você faz 2 anos de mestrado, mais doutorado, assédio moral, assédio sexual e todo tipo de sofrimento, porque vocês não fazem ideia do sofrimento que é para se tornar um doutor no Brasil, gente. Enfim, a academia é. Enfim. Eu não achei que eu fosse viver para ver esse tipo de discussão no Instagram. Muito importante. A minha experiência é uma, o meu ponto de vista, e o que é científico é outro. Tanto que a ciência existe exatamente para isolar os nossos sentidos. Se eu baseio uma evidência no que eu vi, no que eu acho, no que eu sinto, no que eu percebo, já está errado, porque a nossa percepção é falha. Por exemplo, que a gente propõe alguma coisa, a gente tem que defender. Então, quando a gente defende, as pessoas vão detonar aquilo ali. Detonar. É tipo Masterchef, você leva o seu pratinho, as pessoas detonam, 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 e no final te dão uma nota. É isso. E existe uma razão para isso, gente, porque a gente está criando conhecimento. Então, é importante mesmo que os argumentos sejam escrutinizados, sejam sabatinados, para que ficar, ser verdadeiro, ser considerado. E agora, como doutora, como cientista, e eu nem me coloco nesse lugar, fazer ciência é, enfim, muito desafiador, como eu já falei. Só para vocês terem uma noção do tanto que eu desejo que esse conhecimento seja absorvido e aprimorado, a minha pesquisa era pró-consumidor, porque eu queria ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. E o que eu mais ouvia mas é marketing. Marketing tem que ajudar as empresas a fazerem dinheiro. Para que você vai gastar dinheiro para ajudar o consumidor a comprar melhor? Ah, mas e aí ficava nessa discussão, sua pesquisa é psicologia, é marketing, é economia. E era um empurra, empurra, porque ninguém queria. Então, o Elton fala que ainda está no início, que existe mesmo uma fase de experimentação e que a ciência é sempre atrasada. Isso é verdadeiro. Essa fase exploratória de observações empíricas, todo estudo passa por isso. No entanto, a dúvida que fica na minha cabeça é: se está em fase exploratória, se ele ainda está construindo o instrumento dele, formatando esse método, as pessoas sabem disso? Isso está sendo vendido dessa forma? Eu, quando era aliado, então eu fazia parte de um experimento e não sabia. A palavra é forte, mas a gente chama isso de cobaia. Então eu paguei para ser cobaia de um método. E quando a gente pensa em ciência mesmo, se algo ainda está em teste, se ainda está sendo feito com observações empíricas, isso não pode ser vendido. Não dessa forma. Oferece a bolsa de estudos para poder analisar os casos, para mim, não é porque foram 10, poderiam ser 1.000. Isso não tem valor científico, porque o que tem ali é uma elaboração, uma apreciação de relatos. Quando a gente parte para uma análise de fato científica, na área de psicologia, inclusive, a gente chama de psicometria. É extremamente desafiador fazer esse tipo de análise, porque é subjetivo. Os estudos em psicologia, eles são os mais desafiadores porque a gente mistura o objeto com o observador. O observador e o objeto é a mesma coisa, é uma pessoa avaliando uma pessoa. Então, quando eu fazia experimento, eu tinha que controlar tudo. Eu tinha que controlar se eu colocava 4 ou 5 opções, porque se, por exemplo, eu tivesse um respondente, se a gente pega as culturas do Oriente, que tem uma tendência ao caminho do meio, se eu colocar 5 opções, todo mundo escolhe a opção do meio. Imagina você rodar uma pesquisa inteira e todo mundo responder a letra C. Por quê? Porque eles tendem ao equilíbrio. Olha o nível de detalhe. Se eu coloco uma xícara para vender, se a asinha da xícara estiver virada para um lado ou para o outro, porque como a maioria da população é destra, isso vai ter um impacto. Então são pequenos detalhes. Comunicação hoje, o GPS ser vendido como ciência, que está sendo feito ciência, mas que está em fase exploratória, tem muito ruído nessa comunicação, muito ruído. Ou separa numa comunidade que se ajuda, legal. Agora, se a gente vai falar de ciência, tem que ter cuidado também, porque o medicamento ele vem com bula. E
Quando a gente compra um medicamento, a gente sabe a eficácia. Ninguém tomaria um anticoncepcional se ele tivesse 40% de eficácia. Não, ele 99,9%. A gente sabe da limitação. E falando em ponto cego, o que dá força para uma teoria, para um corpo científico, é exatamente a limitação. Todo artigo, lá no finzinho do paper, a gente tem que colocar limitação. Não se aplica a esse contexto, aquele contexto, esse contexto. O estudo ainda está em fase inicial. Aí adivinha, quanto mais abrangente você acha que você é, mais ponto cego você tem. Em termos de estudo, de teoria, até de uma mentalidade de pesquisador também. Então, sobre a bolsa de estudos, o que eu acredito que deveria ter sido proposto não era um estudo qualitativo, era um estudo quantitativo, em cima de quantas pessoas fizeram, quantas pessoas tiveram resultado. Eu sei que isso é extremamente delicado. Eu desafio qualquer grande player do digital a falar isso, porque eles falam que eles são disclaimers. Eu falo para adultos, não é típico, mas é possível. Na ciência, quando a gente faz uma análise de resultado, a gente tem uma coisa que a gente chama de curva normal. Dentro dessa distribuição da curva, a gente tem um intervalo de confiança, ou seja, de quantas pessoas que foram analisadas, aquilo realmente acontece. Para que isso, gente? Para tirar a possibilidade de ser aleatório. Se eu estou inferindo causalidade, eu tenho que... Gente, isso aqui é assim, ó. Eu bati e faz barulho. Eu bati palma e faz barulho. Eu bati palma e faz barulho. É uma coisa que é extremamente específica. O rigor científico existe exatamente para que eu possa garantir que não é aleatório, que aquilo aconteceu, porque aleatório é o oposto de causalidade. Se, então, aleatório. Então, não adianta ela analisar 10 casos, 1000 casos, se eu não tenho um grupo para poder comparar e afirmar que aquilo não foi aleatório. Acho que é chamada de curva normal, que é a gente pegar todos os casos e colocar uma distribuição. Nisso eu chego no intervalo de confiança. É assim que a gente consegue saber se acontece com 90%, 95%, 99% das pessoas que passaram por aquele método. E mais, não é só dizer se tem causalidade, é qual a frequência que isso acontece, se isso acontece muitas vezes, com menos vezes, se isso é sutil, que aí é o tamanho de efeito, enfim, outras coisas muito estatísticas que daí eu não preciso elaborar aqui agora. Ele fala que vem de um método e ele quer que isso seja analisado do ponto de vista científico, tinha que trazer um outro caso. Por quê? Se eu tenho essa distribuição normal, eu também tenho uma coisa que é chamada de outlier, que são esses pontinhos fora da curva. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Fulano é fora da curva. O que significa ser fora da curva? Que você não é normal, você não está na normalidade. Se você não está na normalidade, você pode se destacar para mais e para menos. Adivinha? Esses 10 casos podem representar exatamente quem está fora da curva para cima, assim como eu represento perfeitamente quem está fora da curva para baixo. E aí? Se tem 10 casos que deram muito certo, 10 casos que deram muito errado, também deveriam ser considerados na ciência, porque é a limitação que dá força para o método. Então, cientificamente, para a gente poder falar que aconteceu, que tem causa, eu tenho que fazer uma análise muito maior, eu tenho que considerar tem a amostra, tem uma série de outras questões. E se ele falou que ainda está em fase exploratória, observações empíricas, e ele falou que está fazendo isso com os aliados. Eu já até falei, as pessoas sabem que elas estão pagando para fazer parte do experimento. E mais, será que a quantidade amostral que ele considera ele está fazendo com os clientes dele? E aí você paga para participar de um experimento? Se as pessoas pagam para participar desse experimento, a gente entra num outro tópico que são os fundos. Existe um motivo muito sério para a gente se preocupar com quem financia um estudo. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Se ela descontinua um medicamento só porque não está dando lucro, ela está errada? Não sei, o objetivo dela é mercantil. É por isso que a gente precisa ter agências reguladoras e órgãos que intervêm na maneira como a ciência é feita, é descoberta, é protegida. Porque senão, se quem tem dinheiro, quem paga mais domina o conhecimento, onde que isso vai parar? E aí, nesse caso, as pessoas estão pagando para financiar, elas estão pagando para financiar um estudo do qual elas fazem parte, sabendo ou não? E se é um estudo, eu estou pagando, eu vou ser cobaia. Fora tudo isso, será que isso deveria estar sendo vendido em lançamento ou com uma anamnese? Já que fase exploratória, ainda está sendo desenvolvido. Eu
sinceramente, fiquei com mais perguntas do que respostas depois de ver esse vídeo, sabe? E aí, um último tópico que eu gostaria de falar é que o Elton comenta a respeito de fazer ciência de ponta e ciência na ponta. A gente passa por muitas discussões adjacentes ao tópico de pesquisa, muitas delas éticas, muitas delas sobre a função daquilo ali, porque existe essa discussão entre teoria e prática, que não é o que a gente vai debater aqui. Existe também essa discussão sobre a ética do que vai ser utilizado, de como vai ser utilizado. Eu mesma, gente, eu super desisti, porque, olha, era comitê de ética, era confusão. A minha tese, a maioria dos materiais que eu produzi são todos muito ruins, porque eu tive que fazer com recurso próprio, e escreve em português, escreve em inglês, é uma confusão. É uma quantidade de recurso e aparato que você tem que ter para sustentar essa ciência de ponta, que às vezes você não vê sentido, porque você fala assim, cara, isso aqui não vai ter aplicabilidade. Só que a ciência, ela é meta-analítica. Ela tem o objetivo nela mesma de fazer um conhecimento que seja blindado para que quando ele avance, para que quando ele vire o paradigma, ele possa ser aplicado de maneira que ele já foi construído. É um propósito diferente de técnica, de aplicação. Mas se você quer aplicar aquilo ali, você vai para a prática, você vai ser consultor. Foi o caminho que eu fiz. Larguei, fui para consultoria. Por quê? Eu via que ficar nessa meta-análise ali não funcionava, não tinha resultado. Eu sinto em mim que eu sou transformadora. Eu gosto de pegar as coisas e ver elas sendo movimentadas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala de ciência de ponta, ciência da ponta, porque talvez a gente esteja misturando caixinhas que são perigosas de serem misturadas. Tanto que no inglês, o doutor é chamado de PhD, que a gente discute a filosofia do que a gente está fazendo. Exemplo clássico. Você não entrega uma faca na mão de uma criança. Por quê? Porque a criança pode até saber cortar, mas ela não sabe a ética, o risco, ela não sabe calcular a dimensão que é ter uma faca na mão. E sabe um fato curioso? Dentro das discussões, às vezes eles falam que medicina não é ciência, que administração não é ciência, porque, segundo eles, a medicina, por exemplo, ela só se apropria de outros campos científicos, biologia, física, química, que não tem uma ciência de medicina em específico. Então, olha só, existem pontos que questionam exatamente isso. Então, será que a gente pode falar que o médico está fazendo ciência na ponta? Porque ele está lá, ele está atendendo usando conhecimento. E ele pode retroalimentar esse campo com o que ele faz. Mas e aí, ele está fazendo ciência ou não? A própria psicologia demorou anos para conseguir o status científico, porque não existiam maneiras da gente separar observado de observador. E se o pesquisador se mistura com o objeto, eu não consigo comprovar, eu não consigo ter comparabilidade, eu não consigo separar as informações claramente para eu poder fazer um recorte, acompanhar, inferir causalidade, como que eu vou chamar isso de ciência? Demorou muitos anos para ter um laboratório, inclusive o experimento era com luz. A gente conseguia medir a diferença entre a luminosidade e o impacto disso nas pessoas. Aí tem muitas questões, tá? A história, toda a história científica, a gente é extremamente controversa. A própria psicologia, o estudo, até a etimologia da palavra diverge. E muitas áreas da psicologia, inclusive, falam de alma. Como a gente consegue inserir isso na ciência? Eu, Denise, como pessoa, super acredito. Por isso que eu não sou cientificista. Eu até larguei a mão de falar que eu sou cientista também. Mas a gente vai falar de ciência, a gente precisa ancorar, a gente precisa saber o rigor que a gente segue, porque tudo isso é muito importante, né? E nada disso aqui é sobre uma pessoa ou outra, é sobre o conhecimento que fica para a sociedade, para a humanidade. A relevância de tudo isso e o motivo de eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo de madrugada aqui é para trazer realmente a minha contribuição, porque eu sonhei com um mundo em que as pessoas iam discutir ciência dessa forma. Eu sonhei em poder fazer parte disso em algum momento. E hoje eu tô vendo, eu tô aqui pra contribuir. E é importante dizer, eu sou extremamente contra o cientificismo. Mas eu sei que o mundo pode se beneficiar muito se a gente consegue pegar um conhecimento como esse, com um potencial, com uma causa que é extremamente nobre, e a gente consegue chancelar ele cientificamente. Porque isso muda vidas.